Os dirigentes do Banco Central e do Tribunal de Contas da União vão se reunir para tratar da inspeção técnica que o tribunal quer fazer para avaliar se a liquidação do Banco Master se justifica. A reunião vai ser nesta segunda-feira. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, o objetivo é encontrar uma forma de conciliar o poder de fiscalização do Instituto com a autonomia do Banco Central, que questiona a possibilidade de inspeção técnica em suas dependências. O pano de fundo do encontro é a liquidação do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, determinada pelo Banco Central e analisada pelo TCU. O relator do caso Master no Tribunal de Contas, o ministro Jonathan de Jesus, também deve participar da reunião. E é claro que a gente abre essa edição conversando com a nossa analista política, Vitória Bel, diretamente dos estúdios de Brasília. Oi, Vitória, bom dia, seja bem-vinda. Mais uma semana começando e o tema já é o Banco Master, essa relação com o Tribunal de Contas da União. É grande a expectativa para essa reunião que acontece logo mais aí em Brasília. Pois é, bom dia, Luara, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma reunião que vai tentar parar as arestas aí que foram levantadas ao longo das últimas semanas, quando o Tribunal de Contas da União decidiu fazer esse monitoramento e também fiscalização do Banco Central, como que o Banco Central tem agido, principalmente em relação à liquidação do Banco Master. Vamos lembrar que o TCU chegou a pedir essa apuração, desconfiando de que o Banco Central teria, primeiro, se omitido em relação às fraudes do Banco Master, teria demorado demais para começar a apurar as suspeitas de fraudes de Daniel Vorcaro à frente do Banco Master. Depois, o TCU também achou que o Banco Central, no final do ano passado, tinha acelerado demais a liquidação do banco e que teriam sido necessários outros passos anteriores à liquidação de fato do Banco Master. O ministro relator, o Jonathan de Jesus, relator desse caso, pediu inclusive uma inspeção do Banco Central para buscar documentos lá que pudessem esclarecer como que foi o processo de apuração e fiscalização que levou à liquidação do Banco Master. Isso tudo gerou uma animosidade enorme no mercado financeiro. Os agentes do mercado financeiro, bancos, federações de bancos, associações saíram em defesa do Banco Central por entenderem justamente que seria uma violação da autonomia do Banco Central, da autonomia administrativa que o Banco Central tem, de pedir liquidação ou pedir apurações relacionadas a bancos, os quais o Banco Central tem justamente direito e dever, inclusive, de fiscalizar. Depois de toda essa repercussão e principalmente depois que veio à tona o fato de que Daniel Vorcaro, por meio de sua defesa, poderia estar contratando influenciadores digitais para tentar fazer com que o Banco Central ficasse com uma imagem queimada mesmo, com um filme queimado nas redes sociais, com esses influenciadores divulgando vídeos criticando a atuação do Banco Central e defendendo o Banco Master. Depois que veio à tona esse caso e que a Polícia Federal começou então a investigar a possibilidade de conluio mesmo para que o Banco Central ficasse queimado no mercado, digamos assim. Depois disso, o TCU recuou. Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal já tinha recuado quando anteriormente tentou fazer uma acariação que incluía um dos diretores do Banco Central, o Ailton Aquino, e também Daniel Vorcaro, ex-presidente do Banco Master, e o ex-presidente também do BRB, o Banco Regional de Brasília. Tudo isso o Dias Toffoli depois achou melhor não fazer essa acariação, que era melhor realmente só ouvir os investigados, e recentemente, na semana passada, o TCU também voltou atrás, achou melhor não fazer imediatamente uma inspeção, uma coleta de documentos, achou melhor, e disse inclusive o presidente Vital do Rego, presidente do TCU, ministro-presidente, que não era obrigação, muito menos
direito do TCU fazer uma liquidação, que isso não seria, pedir a reversão, perdão, da liquidação, não seria dever do TCU, e que o TCU estava ali, pelo menos, apenas fazendo o seu papel de fiscalizar agências e dizendo que o Banco Central seria uma agência reguladora do sistema financeiro. Portanto, o ministro Vital do Rego voltou atrás e resolveu, além de tudo, chamar para uma reunião o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tentar justamente aparar essas arestas, fazer uma reunião até de cordialidade, para que o clima fique um pouco melhor a partir de agora, depois de tantas tensões que a gente acompanhou desde a última semana do ano para cá, Luara. Vitória, é um assunto muito delicado porque nós estamos falando de uma autonomia de uma instituição que ela tem a missão de resguardar o sistema financeiro brasileiro, a economia brasileira, e como fica o impacto dessas manifestações, se comprovado, né, que as pessoas, os influenciadores, eles foram pagos para descredibilizar uma instituição autônoma. E isso pode trazer um reflexo direto para o sistema financeiro brasileiro. E aí pode desandar a economia se tudo isso for se agravando. É um efeito dominó. Então, a gente precisa falar um pouco da responsabilidade, ou melhor, da irresponsabilidade de quem, a troco de dinheiro, aceita um discurso como esse. O Banco Central ele é autônomo desde uma lei complementar de 2021. O Tribunal de Contas da União, nós entrevistamos na semana passada aqui no SBT News o presidente do TCU. Ele não responde claramente onde está previsto que o Tribunal de Contas da União tem o poder de fiscalizar o Banco Central, porque não estamos falando de recursos públicos federais, então existe uma lacuna. Vitória, eu quero que você analise para a gente. Primeiro, se você concorda ou não com o meu posicionamento, você fique à vontade, mas também, se a gente pode falar que o Banco Central, ele resguarda a sua autonomia, mas tem interesse de esclarecer esses fatos, ou se resguardando a sua autonomia, ele também pode estar protegendo nomes importantes que estão vindo à tona nessa relação com o Banco Master. Eu tenho certeza que o Banco Central tem a boa vontade de fazer toda a investigação e fiscalização necessária, de apontar suspeitas e como que essas fraudes foram descobertas, como que essa fiscalização foi desvendada no caso do Banco Master, e como que chegou de fato a um ponto em que a liquidação era mais do que necessária. Tenho completa certeza que o Banco Central tem de fato as provas ali que apontam justamente para a necessidade de se fiscalizar e de se apurar e de também acabar entrando numa liquidação ali do Banco Master. Além disso, também o TCU, acredito que os ministros do TCU também estejam no seu papel de ficar ali de olho para ver se está mesmo realmente, de fato, tudo andando conforme o Tribunal de Contas da União prevê, mas claro que a autonomia do Banco Central, como você bem disse, precisa ser preservada. E a autonomia administrativa do Banco Central prevê justamente que ele pode sim apurar, fiscalizar e entrar com liquidação de autoridades bancárias, inclusive de bancos que estejam principalmente com operações sob suspeita. Luara. Então agora eu complemento fazendo o raciocínio invertido agora. Vamos mudar o ponto de vista. A gente falou sobre esse posicionamento do Banco Central, a disponibilidade, o interesse de esclarecer, mas também defendendo a sua autonomia. E não seria interesse do Banco Central defender nomes que estão aparecendo na relação com o Banco Master. Mas e o Tribunal de Contas da União? Seria um interesse da instituição, mesmo não estando previsto no artigo 70 da Constituição, verbas e bancos privados, seria o interesse de se aproximar do que está acontecendo no caso do Banco Master por conta dessas relações de nomes importantes? É uma discussão que vai levar um tempo ainda, né? Até que ponto o Tribunal de Contas da União pode, de fato, fiscalizar
tudo que passa pelo Banco Central, se de fato o Banco Central se enquadra em uma agência reguladora que tem recursos públicos e o TCU pode, então, portanto, fiscalizá-la. Essa é uma discussão que vai se estender, mas os ministros do TCU entendem que eles estão, sim, no direito deles de fazer esse tipo de investigação. Claro que também é importante a gente pontuar que os ministros do TCU, eles vieram de cargos políticos, eles são políticos, têm relações políticas, foram indicados depois de passarem por mandatos parlamentares, de serem deputados, no caso do ministro Jonatas de Jesus, que é o mais recente nomeado no Tribunal de Contas da União, foi deputado federal, tem importantes relações políticas, mas também a gente destaca que não necessariamente essas relações políticas estejam diretamente ligadas às atitudes desses ministros. O Tribunal de Contas da União também, claro, é um tribunal extremamente respeitado. É uma discussão que vai tomar aí os próximos meses, quiçá os próximos anos, para afinar a relação, principalmente entre Banco Central e Tribunal de Contas da União. Luara.